Começando o Hope Hour, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, mais um episódio, você aqui junto com a gente, para um tema, eu estava esperando o momento que a gente ia tratar desse tema, inclusive. A gente vai falar sobre vícios, a gente vai falar de vícios de um modo geral, e aí a gente vai, inclusive, falar bastante sobre esse assunto que está muito na moda aí, todo mundo tem conversado sobre o vício nos jogos e o crescimento que isso tem tido, principalmente aqui no Brasil. Então vou mostrar aqui, ó, já a nossa mesa. Começar com quem vai me ajudar a apresentar esse programa. O pastor Felipe Amorim está de volta. Ah, era para ajudar? Não, tô brincando. Olá, gente, tudo bem? Qual é a minha câmera? Essa aqui? Essa aí, fica à vontade. Tudo bem, gente? É bom estar aqui com vocês de novo. Tamo aí, ó, com o nosso apresentador / pastor, pastor Felipe Amorim. Você tem jogado no Tigrinho, não, né? Já é para começar o testemunho aqui? Tô brincando, não tenho jogado. Não foi por isso que te chamaram. Não foi por... Tá bom. Eu não sou... Como é que chama? Adepto. Não, como é que chama no jornalismo lá, que é o... Não, é o... Co-host. Rapaz, Testemunha. Esquece, eu também esqueci. Fonte. Fonte. Isso, tá. Ele fica bravo comigo, eu nem sei do que ele tá falando. Minha esposa faz a mesma coisa comigo, ela fica falando só um pedacinho que é que eu adivinho o resto. Hoje não é sobre casais, tá? Desculpa. Hoje é sobre vícios. Vamos falar aqui dos nossos convidados, os especialistas aqui. O Dr. Luiz Sela, seja muito bem-vindo, viu, Dr. Luiz? Direto lá do Vida Saúde, aqui para conversar com a gente. Eu fui emprestado pelo Vida Saúde Isso. pro Hope Hour hoje. É um prazer estar aqui com vocês, falar desse assunto que tem tudo a ver com a nossa saúde, não só a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual. Prazer estar aqui. E você, Luiz, tem toda a formação médica, médico do estilo de vida, a sua experiência também no atendimento, médico endocrinologista, mas você também é especialista em tratamento do tabagismo pelo Centro de Dependência Nicotina da clínica Mayo. Em Rochester, nos Estados Unidos. Exatamente. Então, tem uma coisa bem específica aqui com o tema de hoje, a gente tratando sobre os vícios. Como eu foquei a minha carreira em estilo de vida saudável, um dos pilares do estilo de vida é a abstinência de tóxicos, de dependências, né? Então eu fui fazer essa formação em dependência de nicotina, porque todo mundo sabe que o cigarro faz mal, mas tem ainda mais de 20 milhões de brasileiros que fumam. Doutor, eu li o seu livro que o senhor escreveu com a doutora Daniela, que saiu pela CPB. Sim. É o Universo Paralelo, né? Você leu esse livro já? Li, a gente fez um programa ao vivo até sobre esse livro. E o senhor eu li faz tempo, né? Ele foi lançado em 2000 e quanto? Foi 2013. Tem um tempão que eu já li. 2013. Mas se eu não me engano, o senhor fumava, né? Fumava. E bebia também. Pois é. E tinha obesidade também. Então... É o pacote, é o combo, né? A esperança para nós. Combo, exatamente. O testemunho dele, da Dani, é realmente assim, o livro é muito bom, eu muito fiquei bom. impressionado, o livro é muito bom. Mas o do Luiz, acho que você experimentou mais transformações assim do que a própria Dani, né? De estilo de vida mesmo. A Daniela fumava também, mais do que eu até. Acho que a minha transformação maior foi na perda de peso, né? Eu perdi 17 quilos, a gente estava falando de gordura no fígado antes, né, aqui do programa. Mas eu perdi peso, meu colesterol normalizou, pressão normalizou. Eu provavelmente tinha uma gordurinha no fígado também. É que eu não fiz ultrassom com 24 anos de idade, mas devia ter também. Então a minha transformação foi muito grande, né? Mas a dela também foi. Ela parou de fumar, teve a vida realmente transformada. Vale a pena ler esse livro. Eu não sei se ainda está sendo publicado lá na... Mas é na Casa Publicadora Brasileira. O site é cpb.com.br. E o nome do livro é Universo Paralelo. Tem um testemunho lindo deles, inclusive, indo fazer missão com a medicina. Fantástico. E a Vanessa Oliveira está aqui de volta também. Que legal, né, amigo? Muito bom. Percebi que vim hoje para aprender. Uau, não sei. Acho que um pouco para ensinar também. A Vanessa é psicóloga. E já teve várias vezes. Não, na verdade foi uma vez só. Uma vez aqui. Poxa, tá faltando, hein, Vanessa? Eu fui co-host, Foi. Tava aqui no lugar. Às vezes acontece isso aqui no Hope Hour. Só vem poucas vezes, às vezes. Você não é o caso. Já veio várias. Mas é que a gente já fez outras coisas, né? Vida e saúde também e tal. Jornada da saúde emocional. Sempre muito bom ter você, viu, Vanessa? Alegria. Obrigada pelo convite. Oi, você de casa. Muito legal estar aqui com vocês. Vamos aprender juntos essa tarde aqui.
A Vanessa tem uma experiência grande também, mais de 20 anos, né, Vanessa, atendendo. Vanessa tem um fenômeno, inclusive, que antes de virar moda esse negócio do atendimento online, você foi uma das pioneiras. Eu fui uma das pioneiras. Eu comecei a atender, mas foi um presente que Deus me deu lá em 2009. Olha só, 2010. O conselho tinha que autorizar ainda isso, né? A gente ainda tinha que pedir autorização para o CRP, era bem restrito na época, né? Mas eu tinha os meninos pequenos, vim na Novo Tempo, a Darleide falou, olha, ela atende online. Isso explodiu lá fora para Portugal, Estados Unidos, todo mundo me procurando. Foi uma benção. Você usava que plataforma? O Skype na época. Skype, nossa. Daqui a pouco era o MSN. O falecido Skype, né? O falecido Skype. Eu não sei o que é isso, MSN. Não... Tá, nós vamos acreditar. Nós vamos acreditar nisso. E a Vanessa é cantora também. Se de repente você tá olhando assim, mas ela não canta? Canta também. Tem clipes gravados. Sou mãe. Ubermãe. Tem de tudo, gente. É que a mãe já carrega várias coisas, né? É motorista particular, é cozinheira. Esses dias a minha esposa falou, eu sou até chapeira dessas crianças. Que chega no café da manhã, já faz aquele pãozinho quentinho, assim. Muito bom. Mas vamos lá então, gente. Eu acho que de repente, né, pra gente começar, inclusive, a entender como funciona esse vício quando ele entra na vida da gente, e sei que realmente é muito difícil para conseguir sair disso. Existem diferentes tipos de vícios, a gente já até deu uma conversadinha aqui antes do programa começar, para ver se todo mundo estava na mesma página, né? Mas de repente seria bom a gente começar entendendo o que de fato é um vício, porque às vezes fica até de um jeito meio banalizado, né? Nossa, tô viciado nessa série, tô viciado nessa comida. Não necessariamente isso realmente seja um vício, né? Então, o que é estar viciado em algo? De repente, uma perspectiva aí mais biológica, uma perspectiva também depois mais psicológica. Sim, a gente usa a palavra, tô viciado nisso, naquilo, de uma forma figurada, não de fato aquilo às vezes é um vício, né? Mas um vício, eu diria que ele é a última etapa que começa com o abuso de alguma coisa. Então, a pessoa começa a beber álcool, né? Faz um uso normal, aí daqui a pouco aquele uso vira um abuso, daqui a pouco vira, né? Começa a ter uma dependência até virar uma adicção. Quando a gente tem uma adicção ou um vício, é porque nós estamos agora presos a um comportamento, a um hábito que está destruindo a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, nossas finanças. E a gente continua fazendo aquilo com uma necessidade cada vez maior, a despeito de todos os prejuízos que aquilo traz para a gente. Então é aquela pessoa que está com cirrose e continua bebendo, está com enfisema pulmonar, internada no hospital e ela arruma um cigarro para fumar na cama do hospital. É a pessoa que perdeu tudo, está endividada, mas continua fazendo as suas apostas, ou seja, você continua praticando aquela ação de forma compulsiva quando você perde o controle, mesmo tendo consciência de todos os malefícios que você está vivendo. Isso é uma definição de um vício. Exato, e profundo, né? Porque às vezes o vício, para ele chegar nesse limite, ele demora muito tempo. Sim. O problema é que o paciente, muitas vezes, ele não consegue ter a percepção desses pequenos passos que ele vai, ao longo do tempo, tomando até que se torne um vício. O estágio que ele vai alterando, né? Sim, exatamente. Mas, de qualquer forma, é uma dependência. Ele precisa daquilo para sobreviver. E pode ser uma dependência, inclusive, comportamental. Não necessariamente só química, né? Porque a gente está falando, às vezes, da química, mas, por exemplo, o jogo, ele tem uma condição muito social também. Por exemplo, aquela dependência social também causa vício. E uma coisa que é interessante que você falou, que é uma dependência, a pessoa, quando ela está viciada em alguma coisa, ela começa a arquitetar a vida dela em torno daquilo. Verdade. Então, por exemplo, eu vou para o trabalho de Uber, porque enquanto eu estou no Uber, eu posso estar jogando ali. Né? Eu vou chegar em casa... Quando a minha esposa sair, eu vou
usar pornografia, né? Ou seja, a pessoa ela passa a semana inteira planejando quando que ela vai para o bar beber, né? Ou seja, o vício, a gente chama isso como se fosse um túnel, né, do nosso foco, da nossa atenção. Você não vê mais nada na sua vida. Tudo que você faz começa a estar envolvido com aquele hábito, com aquela dependência, né? Então, por isso que parece que a pessoa perde o interesse em absolutamente todas as outras coisas e aquela única coisa absorve completamente a vida dela. Agora, essa perda de interesse nas outras coisas tem a ver com o prazer que aquilo gera, né? Eu estava lendo esses dias, a gente estava conversando aqui, o livro Nação Dopamina, né? E eles... Quem que te indicou esse livro, Pastor Felipe? Uma pessoa. Foi você... Você, de vez em quando, você faz as coisas boas. Tá vendo? Tá vendo? Preciso me dar o crédito, senão ninguém me dá aqui. Mas, e ela dizia lá numa parte do livro que o vício é na dopamina, né? Na dopamina que gera. E tem uma parte lá, um capítulo que ela fala sobre, a doutora Ana, alguma coisa, um capítulo que ela fala sobre a pornografia, e ela disse que o uso da pornografia, ela escreveu lá, ele gera um nível de dopamina tão grande quanto a cocaína, por exemplo. É um negócio impressionante, né? Eu fiquei assim, porque a gente olha para a cocaína e vê, uma droga pesadíssima, né? Mas o que acontece no corpo é muito semelhante, né? Então a pessoa fica viciada nessa substância. Sim, na verdade hoje tem pessoas que falam que esses cassinos online, né? Esses joguinhos do Tigrinho e casa de aposta é o novo crack. Porque aquilo produz uma dependência muito forte, né? Uhum. E o que você falou que a dependência ela leva um tempo, realmente leva um tempo, só que como a barreira hoje de uso dessas coisas está muito rápida, assim, é muito fácil, né? Você com o celular na mão, você tem acesso à pornografia, a jogos e tudo, as pessoas estão se viciando muito rápido. Uhum. Então, por exemplo, né? A gente estava falando antes de bingo, né, de cassino e tal, né? Então, eu lembro quando eu estava no ensino médio, eu tinha uns 16 anos, eu estudava em Florianópolis e tinha um bingo, na época tinha os bingos, né? Eram permitidos os bingos. Tinha um bingo que você pagava R$5 para entrar e tinha um buffet livre de comida. Uma comida à vontade. Eu, estudante... Com fome. Morrendo de fome sempre, com pouco dinheiro, a gente ia almoçar, assim, não todos os dias, né? Mas várias vezes a gente ia almoçar no bingo. Então, você pagava R$5, ganhava lá umas 5 cartelinhas e a gente ficava ali comendo, né? Comendo muito, porque era livre. E a gente jogava ali e ia embora. Mas tinham pessoas que ficavam lá o dia inteiro. Uhum. Mas para você jogar, você tinha que se deslocar até o local. Uhum. Comprar lá a sua ficha, sentar, né? Ou seja, dá um trabalho, né? Uhum. A pessoa que joga na Mega Sena, ela tem que ir na lotérica, pegar a fila da lotérica, fazer a aposta. Ela espera uma semana para sair o resultado, para ver se ganhou ou perdeu. Hoje, com o celular na mão, isso é tudo instantâneo. Você faz isso do sofá. Então, tem histórias de pessoas que começaram a apostar no jogo do Tigrinho, na casa de aposta, que em 2 semanas elas destruíram a vida inteira. Meu Deus. Perderam apartamentos, casa, carro, casamento, em semanas. Uhum. Né? Porque a recompensa é muito rápida. E isso é uma coisa assim, muito triste. Esses dias eu tive contato com a história de um ex-colega pastor. Né? Ele foi demitido, né? Mas é o seguinte, ele se viciou em aposta, e aí começou a apostar o próprio salário, e aí, quando descobriram o vício dele, ele já não pagava as contas da casa há vários meses. Aí a igreja tentou ajudar, transferiu e tal, tentou tudo, não deu. Aí ele foi demitido, ele recebeu a rescisão, e em uma noite ele apostou todo o dinheiro da rescisão. A única coisa que sobrou para a esposa dele foi o carro, porque já tinham orientado ela a colocar o carro no nome dela, para que ele não conseguisse vender. Então é uma coisa assim, para quem não tem o vício, eu não sei se para quem tem o vício isso consegue ser racionalizado, mas para mim, por exemplo, eu não consigo entender, né? Como é que você vê seus filhos, sua esposa e tal, e você vai gastando o seu dinheiro e... Eu não sei se há esperança de um dia recuperar tudo numa jogada só, mas é um negócio... Então, que existe um mecanismo muito, vamos dizer assim, até arquitetado por essas casas de jogos e de apostas que permite que as pessoas fiquem viciadas. Porque para nenhuma dependência, ninguém fala assim, ó,
Gente, hoje eu acordei e eu tomei a decisão que eu vou me viciar na cocaína, no cigarro, no álcool, em pornografia, o que for. Ninguém faz isso, né? As pessoas começam a usar alguma coisa por um motivo. Então, por exemplo, a pessoa passou por um momento de muito estresse na vida dela. Estresse muito grande, né? O casamento tá ruim, financeiramente tá ruim, perdeu o emprego. Aí alguém convida ela para ir num barzinho, tal, ela vai lá, bebe cerveja, fuma um cigarro e dá uma relaxada. Ela começa a usar o cigarro, a cerveja, né, como uma forma de lidar com o problema que ela está passando. Porque durante aqueles momentos em que ela está usando aquela substância, ela parece que ela sente um alívio do sofrimento. Só que depois ela vai fazer de novo, de novo, de novo. Quando ela percebe, já foi. Ela está viciada. Então, quem começa a fumar, por exemplo, começa pelo prazer que o cigarro dá no começo. Mas quem continua fumando, relata que tem gente que fala assim, ó, hoje eu odeio fumar, mas eu não consigo mais parar. A pessoa até perdeu o prazer, agora ela fuma porque ela tem uma dependência. E nos jogos, é a ilusão do dinheiro rápido. Então, o ser humano ele é movido por essa necessidade de ter assim, alta recompensa num curto espaço de tempo com pouco esforço. Então, o cara pensa assim, ó, nossa, eu vou trabalhar um mês inteiro, 40 horas semanais para ganhar lá 3 mil, 5 mil reais no final do mês. Nossa, eu posso apostar aqui, cara, em 30 minutos eu posso jogar e posso ganhar. E esses aplicativos de apostas, por exemplo, né, já tem até estudos que mostram isso, quando você se cadastra, eles são programados para que você ganhe no começo. Exato. O algoritmo do aplicativo é programado para você ganhar nas primeiras semanas, não sei quanto tempo. Então, caramba, eu coloquei aqui 50 reais, ganhei R$1.000. Nossa, eu teria que trabalhar quanto tempo para ganhar R$1.000? Só que daqui a pouco essa chavinha vira e você perde tudo que você ganhou e aí só que você sempre fica com aquela sensação. E se eu ganhar de novo? Mas eu posso ganhar de novo. Mas eu já ganhei uma vez, por que eu não posso ganhar de novo? E aí você vai, aí você gasta teu carro, tua casa, tua rescisão na expectativa de você ganhar de novo. Eu estava lendo um artigo que estava falando sobre... Porque assim, todo comportamento ele tem um estímulo e tem uma consequência também, né? E a gente, então, muitas vezes desenvolve um comportamento porque a gente tem esse estímulo. Então, o Felipe vem aqui porque tem o lanchinho. Aí, então, sempre o Felipe vem porque tem o lanchinho. Então, ele sabe. Fica me entregando. À medida que ele vier participar do Happy Hour, ele vai comer o nosso lanchinho aqui. O estímulo tá garantido para ele. E se você tirar o lanchinho, vai ter abstinência. Vai ter uma abstinência, exatamente. Por isso que eles colocam de banana em cima, que é o que eu não gosto. Ó. Agora, se o Felipe vier uma vez e não tem o lanchinho, vier a segunda vez e não tem o lanchinho... vai ter uma extinção desse comportamento. O Felipe vai falar assim, não, eu não vou mais porque o lanchinho acabou. A história do jogo é que tem um estímulo intermitente. Então, não é sempre que você vai ganhar, mas ao mesmo tempo sempre tem o risco de ganhar. Então, você nunca sabe quando é que você vai jogar e esse estímulo vai acontecer. Então, é muito mais difícil de conseguir vencer esse desafio do que outras coisas que esse estímulo ele é mais consistente ou não. E é impressionante, né? Porque cria um sentimento de esperança de que aquilo vai acontecer. Não sei, de repente aí, Vanessa, qual é essa semelhança ou essa diferença desses diferentes tipos de vício em se tratando de cérebro, né? Porque essas coisas acontecem realmente no cérebro da gente. Sim. Então, o vício no cigarro, a nicotina... essa história do vape que está cada vez mais comum também entre os jovens. Tem nicotina lá também, né? Sim, sim. Então, esse mesmo princípio químico do cigarro. Bebidas alcoólicas e coisas que não têm a ver com esse domínio tão químico, mas que é um comportamento como os jogos que a gente está falando aqui amplamente. Você sabe que enquanto você estava falando, eu pensei em vários pacientes que entraram em contato com relacionamentos tóxicos, até com narcisistas. E o efeito é o mesmo. Ele tem um comportamento atrativo, positivo, bom, saudável, em alguns momentos variados.
intermitentes. Então, a pessoa fica o tempo todo na expectativa de que ele vai voltar a ser o homem bom, o príncipe encantado, que fazia tudo no começo do relacionamento, ou aquela mulher saudável, que era incrível. E por conta de um comportamento seu, ela deixou de fazer. Então, você fica o tempo todo no seu cérebro, ele fica o tempo todo achando, se eu me comportar melhor, eu vou conseguir de volta aquele comportamento dele, aquele estímulo de volta, aquele relacionamento saudável. Então é a mesma coisa. Mesmo princípio. O mesmo princípio vem de uma carência afetiva, e aí eu concordo plenamente com o que o Luiz estava falando sobre preenchimento de uma lacuna interna. Algo aconteceu na vida da pessoa, ela não está bem, alguma coisa foi degringolando para que ela precisasse preencher um vazio interno. Aí ela substitui, ao invés de substituir da forma correta, ela pode substituir com um vício, com um relacionamento tóxico, funciona da mesma forma. A gente tem várias emoções que são liberadas, serotoninas, endorfinas, que são hormônios saudáveis, mas de uma amplitude menor. Então, você está contemplando um mar, está sendo liberado ali para você uma endorfina. Deus deu isso de presente pra gente. Mas não se compara com a sensação, por exemplo, de você descer numa montanha russa. Claro. Aquilo gera muito mais adrenalina e dopamina. Esse livro que o Felipe estava comentando, tem uma parte ali, logo no começo do livro, inclusive, que eu achei muito interessante, que ela compara, ela fala assim, é uma psiquiatra, né, que estudou profundamente esse caminho da dopamina, e ela fala que nós somos hoje como cactos, porque o cacto ele vive num local árido, um local que não precisa ter chuva, porque ele consegue acumular esse líquido dentro dele, né? Então ele precisa de uma baixíssima dosagem de água. E ela fala que a gente é como o cacto vivendo numa terra tropical, porque a gente é bombardeado com essa água o tempo todo. Exato. Então, é exatamente esse ponto que você está dizendo, né? Sim, exatamente. Então, quando você troca isso por dopamina, nada se compara. É desleal a concorrência. Então, cada vez você vai precisar de doses maiores de dopamina para sentir o mesmo nível de prazer. E aí que entra a dependência, né? Exatamente. A gente vai chamando também de tolerância. Então, a pessoa que tomava 2 cervejinhas e ficava bem, daqui a pouco ela tem que tomar 5, depois ela toma 10, depois a cerveja já não dá mais conta, ela precisa tomar uísque, ela tem que tomar vodka. Isso acontece com todas as coisas, né? Com todas as dependências, essa tolerância, né? É a pessoa que ela começou apostando ali na casa de aposta, R$10 no jogo de futebol. Só que depois R$10 não satisfaz mais, então ela tem que postar 50, depois 100, depois 500, depois 1.000, depois ela posta um carro, né? Porque ela vai precisando cada vez mais aumentar a exposição dela, aquele comportamento, aquela substância, para ter o mesmo nível de prazer. E é interessante vocês falando aí, porque para quem está nos assistindo e ainda não é viciado, é interessante evitar o primeiro contato com qualquer coisa que tenha o potencial de viciar. Com certeza. Porque nós, seres humanos, nós temos uma tendência muito grande de dizer assim, não, eu sei o que eu estou fazendo. Comigo não vai acontecer. Eu vou aqui, ó, eu vou apostar no Tigrinho só para ver como é que é. Né? Eu vou tomar essa cerveja aqui, essa bebida alcoólica, só para sentir o gosto. E às vezes do primeiro até o vício está indo muito rápido, né? Como o senhor falou. Sim. Então, é importante a gente evitar. Se a gente sabe que tem um potencial viciante, então não vai, não usa, não vê. Não prova. E você sabe que essas casas de aposta, esses cassinos online, né, o Tigrinho e tal, quando você faz um cadastro, muitas delas já te dão um crédito. Pô, ganhei R$100. Igual traficante mesmo, ele te dá a droga primeiro ali. Claro, é igual você ir na boca de fumo e o cara te dá um grama de cocaína para você experimentar. Né? Se você gostar, você vai voltar a comprar. Então, eles te dão lá R$100. O cara, poxa, acabei de cadastrar, já tenho R$100. Só que não é um dinheiro real. Você não pode sacar para você. Você tem que apostar. Isso não é dinheiro, é um número na tela do seu celular. Para você usar como crédito ali neles. Exato. Aí você começa, né? Você começa. Então, eles te dão essa degustação. O que é muito perigoso, especialmente para pessoas mais vulneráveis. Porque existem estudos hoje que mostram que quando a chance da gente desenvolver uma dependência depende muito dessa relação risco e retorno. Então, por exemplo,
vamos falar do jogo do tigrinho, tá? Vamos supor que uma pessoa tem no banco 10 milhões de reais, tá? A pessoa tem 10 milhões de reais. Ela vai lá se cadastrar e ela vai começar a apostar e vamos supor que ela tem a chance de ganhar 5 mil reais. A pessoa vai pensar assim, ó, vale a pena eu colocar em risco um patrimônio de 10 milhões de reais para eu ganhar 5 mil? Para quem tem 10 milhões, 5 mil a mais ou a menos não faz muita diferença. Então ela não é tentada, muitas vezes, ao jogo. Agora, pega uma pessoa que ganha o Bolsa Família. E a gente tem dados hoje, né, que dos 14 bilhões de reais que o governo paga em Bolsa Família por mês, 20% disso está indo para as casas de apostas e para os cassinos. São uns 3 bilhões. Ou seja, você está empobrecendo quem já é pobre, né? Só que para a pessoa que ganha lá 100, 200, 300 reais do Bolsa Família, um salário mínimo, para ela, a possibilidade de ganhar 5 mil é muita coisa. Coisa absurda, né? Caramba, eu posso ganhar 5 mil reais. Ela pensa, nossa, quanta coisa eu não faria com 5 mil. Então ela é muito mais tentada, porque ela já pensa assim, ó, poxa, eu já tô na lama. Deixa eu tentar isso aqui. Vai que dá certo. Só que nesse vai que dá certo, ela perde o que ela já não tinha, né? Sim. E ainda fica endividada. Então, as pessoas mais vulneráveis e que estão, diria assim, as pessoas que têm uma menor educação financeira e que têm menos controle sobre os recursos são as que mais estão sendo tentadas e mais estão ficando viciadas, infelizmente. E agora, eu tenho uma curiosidade psicológica. Vai. Aqui, doutora, uma pessoa, vamos numa situação aqui, né? A pessoa se viciou lá com 20 anos, que é a faixa etária hoje mais comum. Aí ela foi, viciou e tal, fez um tratamento, conseguiu vencer. Não sei se essa é a palavra do ponto de vista clínico, né? Conseguiu vencer lá para os 30 anos. Ela ficou 10 anos viciada, aos 30 anos ela não é mais viciada. Há alguma consequência para o resto da vida na cabeça, no cérebro dessa pessoa, no comportamento, mesmo que ela não seja mais viciada, mas por ter sido viciada? Sim, o problema é esse. É que quando a gente abre uma janela na mente, você nunca mais se cura completamente. Você fica em remissão, mas você não está completamente curado, porque você abriu no seu cérebro uma possibilidade de voltar. É um caminho que ele construiu, como se fosse uma canaleta. A sinapse passou por ali. O perigo vai continuar para o resto da vida dela voltar para o vício. Por isso que quando a gente fala dos alcoólicos anônimos, eles não dizem assim, eu sou livre, eu sou curado. Não, hoje eu estou limpo. É cada dia que você vence aquela situação. Mas você não pode considerar que você está para sempre livre desse problema. Então, uma vez que você fica de novo, às vezes, com acesso a um álcool, você tem a possibilidade de cair como se estivesse na estaca zero. Nossa. Entende? Então, para sempre você tem uma chance e uma possibilidade, porque essa lacuna foi aberta no seu cérebro, quimicamente falando. Ou seja, uma situação difícil, uma decepção na vida pode te jogar de novo no vício. A estaca zero. Sim. E isso para qualquer tipo de vício. Pode ser comportamental, sexual, relacional, químico, qualquer tipo de vício, você pode voltar à mesma sinapse que você tinha antes. Ou seja, quando você fez aquela ação, o seu cérebro foi registrando até que se tornou um processo rápido, né? Automático, como se fosse dirigir. No começo que você dirigia era difícil, mas as próximas vezes é muito mais simples dirigir. Aquilo se torna automático na sua mente. A mesma coisa para quando você tem um vício. Então, para a pessoa que entra no processo de vício e ela se recupera, ela está em remissão, ela sempre vai ter uma possibilidade de voltar. Claro que ela pode aprender mecanismos para que ela nunca mais volte, mas você tem aquela janela aberta. Sim. Então é um risco a mais. Eu poderia falar de pacientes que eu lembro que eram fumantes e pararam de fumar e ficaram anos sem fumar. E aí, num dia, numa ocasião, a pessoa falou, vou fumar só um cigarrinho. E aquele um cigarro, ela voltou a fumar tudo de uma vez só. Cara. E o alcoólico, a mesma coisa, Sim. né? Assim, quando a pessoa pode estar no AA há 20 anos, e ela vai lá e fala, olá, meu nome é Luiz, eu sou um alcoólico em recuperação. Mesmo que ela esteja há 20 anos sem colocar uma gota de álcool, ela ainda é um alcoólico. E ela sabe que se ela colocar uma gota de álcool na boca, ela volta para o fundo do poço. Sim. É impressionante. Eu acho que esse tipo de coisa que a gente está conversando aqui é um alerta excelente para aquilo que o Felipe falou de que quem ainda não experimentou, não experimentar.
Porque, né, você está abrindo essa Principalmente os janela. jovens, né? Principalmente. Uma vida toda pela frente e aí nessa luta constante. Agora, também para quem já experimentou e vive esse vício e está com uma tremenda dificuldade para deixar, existem esses mecanismos, existem esses tratamentos e também à medida, quanto mais tempo você se afasta desse vício, também fica um pouco mais complicado de você voltar. Mas voltando, tem tudo isso que a gente está falando. Wagner. Então, assim, existe a possibilidade de você viver longe desse vício. Sim. Eu queria já, você tocou num ponto importante. Como pastor, eu preciso falar uma coisa aqui, né? Porque às vezes a gente ouve por aí, ainda ouve por aí assim, olha, você é viciado, ore mais para você se libertar desse vício. Vai estudar a Bíblia que você vai se libertar desse vício. Veja, não é um tratamento apenas espiritual. Sim. É lógico que o espiritual é necessário, né? Aham. Mas Deus, ele, depois do pecado, Deus providenciou diversos mecanismos científicos para nos ajudar a lidar com as consequências do pecado na nossa vida. Então, uma pessoa viciada, ela precisa orar mais? Sim, assim como eu, que não tenho um vício, preciso orar mais. Você estudar a Bíblia, sim, mas ela precisa ir num psicólogo, precisa ir tomar um remédio, precisa... Então, é importante a gente falar isso, porque a gente está em 2025, mas ainda tem gente pensando que Sim. é tudo um problema espiritual. E não é, né? Verdade. Tem um problema químico, às vezes. Tem um problema que precisa de um psicólogo para tratar. Então, assim, o tratamento, eu gosto de falar, quando me procuram como pastor, assim, olha, eu vou te ajudar com uma das disciplinas, que é a disciplina espiritual. Você precisa de um psicólogo, você precisa de um médico, muitas vezes, precisa de um remédio para você tomar. E não há nenhum pecado. Parece, assim, muito... óbvio o que eu vou falar aqui, mas não é ainda, né? A gente que anda pelas igrejas aí não é. Não é pecado tomar remédio psiquiátrico, por exemplo. Eu tô com falta de fé. Não tá com falta de fé. Você tá com um problema químico no seu cérebro. Tem que tomar um remédio. Tem que fazer tratamento, tem que fazer uma terapia? Tem. E esse, eu não tenho dúvida nenhuma que os psiquiatras, os médicos em geral, os psicólogos, são instrumentos de Deus para aliviar as consequências que o pecado trouxe para o corpo humano. Sim. E eu acho que vale também uma reflexão, porque se diz muito, né, que a prevenção é muito melhor do que o tratamento. Sim. Né? Para qualquer coisa, né? Não tem aquele ditado que diz que 1 grama de prevenção vale mais que 1 quilo de tratamento? Sim, Alguma tem coisa isso assim. aí, Minha avó dizia muito isso. Tem uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam entender: o que está por trás de uma indústria que produz algo destinado a viciar as pessoas. Porque as pessoas, às vezes, não têm a consciência de que por trás de um cigarro, de um jogo, existe alguém planejando um vício, né? Então, eu vou usar o exemplo da nicotina e a gente pode também falar das casas de apostas. Mas a indústria do tabaco, se você analisar historicamente, existem livros e documentos que vazaram. Ela sabia que o cigarro nunca foi o produto, né? O produto que eles tinham era a nicotina. O cigarro era uma das maneiras de administrar a nicotina para viciar as pessoas. E quanto mais cedo eles viciassem as pessoas, mais tempo eles venderiam aquele produto. Porque eles não ganham dinheiro, alguém que vai lá e compra um maço de cigarro por 1 mês. Eles querem que aquela pessoa vire um cliente por 30 anos. Então, eles arquitetaram a forma como a nicotina é eliminada. Eles colocaram substâncias que aumentam a nossa capacidade de absorver a nicotina. Dentro do cigarro? Dentro do cigarro. O papel do cigarro, ele tem uma tecnologia imensa de substâncias químicas ali para ele queimar lentamente na mesma velocidade do tabaco. Aí as pessoas reclamavam que ardia a garganta, eles colocaram mentol para deixar mais suave, ou seja, tem amônia para aumentar a liberação da nicotina. Então, o cigarro é um produto para entregar nicotina e gerar a maior possibilidade de adicção nas pessoas, de dependência. Isso tem documentos que vazaram da indústria que eles mostram claramente que esse era o objetivo. O mesmo princípio está na indústria do alimento. Inclusive, tinha uma que falava, né, é impossível comer um só. Por quê? Porque aquele alimento é industrializado para viciar. Isso é muito claro.
E a mesma coisa está nas casas de apostas e nesses jogos de azar, né? Os cassinos online, aí, o jogo do tigrinho. O jogo, ele é programado, né? Uma programação ali para causar dependência. E o algoritmo é feito para que a pessoa nunca se dê bem. Sempre quem se dá bem é a casa de aposta. Né? Você não vê aqueles cassinos de Las Vegas. Você já viu um cassino daqueles falir? Jamais. Nunca aconteceu, né? Não vai falir nunca. Nunca. Por quê? Porque a coisa é esquematizada de uma forma que o jogador sempre perde. E ele tá contra uma máquina. É impossível. E ele não tem controle, ele tá querendo... Hoje eu sei de pessoas que contratam programadores para fazer uma planilha para ele apostar, porque ele encontrou um método que se ele faz isso, depois aquele outro, é garantido que ele vai ganhar. É uma ilusão, a gente não consegue controlar isso. E quando você vê, você tá viciado. Né? Então, eu acho que é muito desleal. E a maioria das pessoas que entra nisso, elas não têm a consciência de que existe por trás pessoas que entendem de comportamento humano, entendem da psicologia e da neurociência e que fazem algo sob medida para gerar pessoas dependentes. É muito desumano, né? Nossa, É diabólico. diabólico. E a gente está diante aqui de uma pessoa que é ex-fumante, inclusive. O Felipe estava falando do livro. Você fumou por quanto tempo, Luiz? Olha, eu fumei na faculdade, talvez durante uns 2 ou 3 anos, mas eu não era aquele fumante que acordava e já pegava um maço de cigarro. Eu era aquele fumante que eu conectei o cigarro com a bebida alcoólica. Eram as duas coisas Então, juntas. por exemplo, quando eu estava assim em casa, eu ia para a faculdade, não tinha a menor vontade de fumar. Mas chegava no final da tarde, a gente ia para um barzinho com os amigos, tomava uma cervejinha, ai, que vontade de fumar. É o social junto, né? E aí é o social com o álcool, com o contexto todo, né? Então eu fumei durante uns 3 a 4 anos, eu acho. E depois eu parei, depois que eu me formei, quando eu conheci a igreja adventista, tive a minha conversão, eu parei de fumar, parei de beber. Mas a gente vê que muitos desses hábitos e comportamentos que a gente tem hoje são questões familiares, né? Quando eu vejo a minha história, tem muito problema com álcool na minha família. Muito, né? Os meus avós vieram da Itália para o Brasil e meus bisavós, né, se estabeleceram no Rio Grande do Sul, na região lá de Bento Gonçalves, naquelas terras onde se produz uva, e eles tinham uma cantina de produção de vinhos. O meu avô faleceu de cirrose com 42 anos, com a minha idade. Nossa. Com cirrose. Meu pai bebeu muito também e parou de beber o dia que o médico falou, se você não parar de beber, você vai morrer de cirrose também. E ele parou de beber. E eu, graças a Deus, também. Né? Mas, ou seja, você parece que tem uma genética que passa, e não só a genética, mas os comportamentos, né? Então, uma vez eu fiz um trabalho com uma psicóloga e ela pediu para eu desenhar a árvore genealógica da minha família. Então, você vai desenhando, né, desde os bisavós, os primos, os tios e tal. E eu comecei a perceber um padrão. Muito comum entre os homens a bebida alcoólica e entre mulheres a comida e a obesidade. Olha. Você vê. E a coisa vai passando, né? Sistemicamente falando, né? Você falou um negócio aí que me gerou uma dúvida aqui. Porque você falou, se disseram pro seu pai, ou para ou vai morrer. Meu pai foi do mesmo jeito, assim, né? O médico disse assim, ó, só tem 2 opções. Ou o senhor para de beber, ou o senhor morre. Ele tinha bebido 40 anos. De repente, um dia ele parou de beber. O que me parece é que com bets, com essas coisas assim, pornografia, não é... E agora me permitam falar aqui numa linguagem completamente leiga, né? Não é tão fácil de parar de praticar o vício, como é, por exemplo, de repente eu não bebo mais a partir de hoje, eu não fumo mais. Tem diferença nisso ou não tem? Tem, assim, existem vícios que eu diria que a dependência é maior e outros que ela é menor. Por exemplo, se você pegar por um fumante que fuma há 20 anos, um maço de cigarros por dia, e você falar assim, ó, você tem que parar de fumar. E ele fala, eu vou parar de fumar. E ele não procura ajuda, ele tenta fazer na raça, né, digamos assim, sem remédio, sem terapia, sem adesivo, sem nada. A chance dele conseguir parar é menor do que 3%.
É muito pequeno. Quando você envolve uma terapia, um adesivo de nicotina, um medicamento e uma orientação que ele vai reduzir a quantidade de cigarro, depois ele vai dizer uma data que ele vai parar, depois ele vai usar o adesivo, vai usar o remédio, vai fazer uma terapia, né, focada na prevenção das recaídas, aí você aumenta muito a chance. Mas se ele não tiver ajuda, é menos de 3%. Eu acho, na minha opinião, e aí você pode complementar, que é muito do perfil de cada um. Tem pessoas que têm uma personalidade que elas têm muita facilidade para tomar uma decisão e para seguir aquela decisão, né? Talvez uma personalidade tipo A, que se falava muito no passado, né? Aquela pessoa que coloca uma meta na cabeça e ela vai atrás. Tem pessoas que têm muita dificuldade para parar, ainda mais sozinhas, né? Então, hoje eu diria que a minoria tem esse comportamento que você falou do seu pai. Eu acho que esse é o primeiro passo, é quando você... talvez até já entrando na área do tratamento, né? Mas o primeiro passo para qualquer dependência, qualquer adicção é você reconhecer que você perdeu o controle. Sem isso, a pessoa vai racionalizar, vai justificar, ela vai dizer que ela vai recuperar, ela vai dizer que ela está numa fase ruim, ela vai dizer que ela para quando ela quer. Se ela não reconhece que ela perdeu o controle, é muito difícil ela conseguir uma cura. E o que eu também percebo no consultório é a que aquele vício está ligado, né? No caso dele, está falando sobre uma coisa sistêmica. Então, tinha uma emoção sistêmica vinculada lá, né? Às vezes, uma ausência ali da figura masculina mais forte. Tem algumas coisas que na terapia a gente tenta descobrir para ajudar o paciente a conseguir ter essa força para parar. Porque se, de fato, ele não consegue conectar com que a emoção está vinculada, é difícil. É mais simples quando ele percebe o que acontece no dia, qual é a emoção que eu sinto, qual é o momento que eu tenho mais necessidade, e ele tratar daquela emoção na terapia, aí ele consegue ir se distanciando da parte comportamental. Então a gente separa as duas coisas, aí fica mais fácil dele vencer o vício. Por isso, o Felipe estava falando muito sobre defendendo, né, essa ajuda para conseguir se distanciar de um vício e outras tantas coisas, né, onde a terapia pode ter essa ajuda. Porque as pessoas, de um modo geral, não têm muito essa noção, né, Vanessa? A gente ouve muito assim, você está comendo ansiedade, você está comendo os seus problemas. Sim. Comendo suas emoções. Comendo suas emoções. Já ouvi isso várias vezes da minha esposa, está comendo as emoções. Ele se entrega sozinho. Então, isso é uma verdade, inclusive, né? As pessoas, elas realmente comem essa ansiedade. E no jogo pode estar acontecendo a mesma coisa, é isso que você estava dizendo. Com certeza. Pode ter uma emoção, pode ter algo, inclusive lá atrás, né? A gente falou... Culpa, autossabotagem, por exemplo, autodepreciação. Tem uma coisa que Freud fala, inclusive, que é sobre a profecia autorrealizadora. A pessoa constrói um destino muito negativo só para dizer, tá vendo, eu não merecia mesmo, então eu vou lá e me destruo. Pode estar vinculado a isso. Então, sem ajuda, eu concordo plenamente com o que Como é que você vai chegar, né? Luiz falou. Como é que você consegue chegar na raiz do problema? Porque um vício nunca vem sozinho. Ele nunca vem assim, eu experimentei e eu gostei. Eu já tive vários pacientes que experimentaram e odiaram. E falaram assim, esse aqui não é o meu problema. Então, por que para alguns gruda e para outros não? Tem pessoas que comem absurdamente, elas não engordam. Sim. Tem outras que elas comem um pouquinho e elas ficam obesas. Então, existe alguma coisa por trás. O ser humano, ele é um ser integrado. A gente precisa estar olhando também para as emoções para descobrir a vinculação do vício com aquele comportamento. Pode ter uma prerrogativa biológica também, né? Um componente genético. Genética, perfeito. Claro, porque esses neurotransmissores que a gente está falando, né, dopamina, que geram prazer, eles são, depois que eles são gerados e liberados, eles sofrem o que a gente chama de um metabolismo, eles são eliminados. Tem gente que elimina mais rápido e outras que eliminam mais devagar. Então, por exemplo, tem pessoas que, quando elas têm um prazer, elas sentem aquele prazer naquele momento, só que rapidamente aquela substância do prazer, a dopamina, é eliminada. Então, na hora, ela já sente que ela precisa de novo. Então, ela precisa de mais uma coisa. Aquela pessoa que, talvez alguns que estão nos ouvindo aí vão se identificar, ela sempre precisa de novidade. Ela sempre está entediada, ela fica entediada muito rápido. Ela começa uma coisa, depois ela faz outra, depois outra, depois outra. Ela tem 1001 interesses diferentes, né? Porque ela sempre precisa de novidade. Eu tenho esse perfil.
de sempre querer estar fazendo coisa diferente. Se eu faço a mesma coisa por muito tempo, eu começo a ficar entediado. Então, eu preciso buscar uma coisa nova, criar alguma coisa nova, fazer alguma coisa diferente. Isso é genético. Tem pessoas que trabalham 30 anos na mesma empresa, no mesmo horário, fazendo a mesma coisa. Tá tudo bem. Tem gente que não aguenta isso, né? Então, a gente tem predisposições diferentes à dependência, em qualquer coisa. Como é que eu vou saber a minha? É na hora que você vai experimentar. Então tem gente que vai lá, fuma um cigarro, bebe uma bebida alcoólica, faz o cadastro lá na casa de aposta, joga lá o dinheiro que ganhou de presente lá e acabou, nunca mais vai querer. Tem gente que vai acabar com a vida quando tentar fazer isso. Então, por isso que a gente, voltando no assunto da prevenção, a melhor forma de você se livrar disso é não cutucar a onça com a vara curta. Com certeza. Você não sabe, se é né? capaz, né? Exatamente. Então, eu só sou o co-host aqui. Você que manda aqui nesse negócio, mas eu vou puxar um outro assunto. Então eu não sei o que eu tô mandando, né? Porque ele tá só aí, ó. Vai lá. Mas assim, ó, a gente tá aqui com 45 minutos já conversando sobre o que é e tal, como é que faz e tal. Mas tem uma pessoa nos assistindo ali e pensando assim, sim, mas o que eu tenho que fazer? Por onde é que eu começo? Vocês já falaram aí. Precisa primeiro admitir que tá. Mas e depois que eu admito? Para onde é que eu corro? Então, antes da gente chegar aí, tá vendo nós como ele vamos não chegar. deixa eu fazer nada? Eu tentei fazer e ele me cortou agora. Mas é que tem tudo a ver com o que você tá falando. Uma pergunta que ficou no ar aqui do Luiz e que eu achei muito interessante. Justamente isso. Tem gente que consegue resolver, colocar uma meta e correr atrás dela. Tem gente que tem muito mais dificuldade. Que elementos são esses que fazem algumas pessoas conseguirem perseguir uma meta e outras não? No exemplo que o Felipe deu do pai dele, eu acho que tá um pouco claro assim uma diferença, porque o médico chegou... Isso ou para ou morre. Ele decidiu viver. Mas o meu pai foi a mesma coisa. Do dia pra noite, ele nunca mais colocou uma gota de álcool na boca. Que esse incentivo do morre é muito forte, né? Muito. O poder médico aí tá com tudo. Agora, tem outras situações, por exemplo, comida. Jogo do tigrinho. Eu vou perder o dinheiro, depois eu vou ganhar outro. E eu posso ganhar esse dinheiro lá. Então não tá envolvido vida ou morte. Comida até tem um pouco, mas as pessoas não têm tanto essa noção, né? Então elas vão se envolvendo na comida e não estão percebendo que elas estão realmente cavando a própria cova com aquela comida. Então, é da personalidade, é do vício, é da emoção envolvida? Onde é que está essa diferença em algumas pessoas conseguirem, outras não, se livrarem de algumas coisas? Então, o Dr. Luiz, ele falou isso. Olha, tem questões de personalidade, né? É o perfil psicológico daquela pessoa. Tem questões que são genéticas, tem emoções que são envolvidas para alguns e ela tá frágil, ela não consegue ter força para conseguir tomar a decisão. Às vezes o sintoma tá ali como, vamos supor, aquela pessoa, ela é o bode expiatório da família. Toda a carga emocional da família fica naquela pessoa, sempre tem. Um na família que é o fraco, né, que vai para as drogas, por exemplo. Quando você ajusta a família, aquela pessoa simplesmente se cura e sara. Então, tem milhões de aspectos psicológicos que a gente pode avaliar e químicos. Tem coisas também. Culturais também, né? Por exemplo... O grupo de apoio. A família, exato. o suporte que ela tem, né? Eu acho impressionante... o Felipe vai poder... O Felipe... O Luiz. O Luiz que faz as coisas aqui. Não, mas o Luiz vai poder falar melhor do que eu, numa situação pessoal, inclusive. Eu sou encantado com o poder que os orientais têm, por exemplo, de tomar uma decisão e seguir aquela direção, né? Porque o Luiz é casado com uma japonesa. Sim, a Dani. Né? A Dani. Então, é muito cultural também, né? Sim. Você vai vendo aquelas crianças tocando piano desde cedo, porque eles têm uma disciplina muito grande. Eu ouvi falar que quando a mulher oriental manda o marido lavar a louça, não tem nada que... É verdade? Não tem nada que desfaça essa ordem. Aqui no podcast, quem se entrega é você. não ele. Não, mas você sabe que... acho que uma das coisas que eu e a Daniela a gente se deu tão bem foi isso. Nós somos muito complementares em algumas coisas, né? Por exemplo, eu acabei de falar que eu gosto muito de novidade, criar coisas novas. E a Daniela é uma japonesa disciplinada no último, assim, né? O pai dela falou assim, ó, você vai fazer piano. Tá bom, ela foi lá, fez piano, ela fez 12 anos de piano e se formou em piano no conservatório. É esse nível de disciplina.
Eu comecei a fazer violão com 10 anos. Aí eu fiz 1 ano de violão, aí eu mudei pra guitarra. Aí depois eu parei. Aí depois eu fui tocar bateria. Aí depois eu quis virar DJ. Então, e hoje não nenhuma dessas coisas, né? Hoje eu tô há 14 anos tentando tocar violino e até ainda não foi pra frente. Mas eu gosto da novidade. Sim. E quando eu encontro resistência, tá muito difícil, a minha tendência é tentar buscar uma outra coisa. A Daniela não, ela vai até o fim. Uhum. Então é muito legal isso no nosso casamento, porque eu começo coisas novas e ela dá continuidade. Né? Então eu sempre tô criando coisa nova e ela vai levando isso em frente, né? Mas é muito interessante, assim, essa questão individual da disciplina. Né? É muito interessante, assim. Eu, por exemplo, tenho muito próximo do zero essa disciplina. Preciso desenvolver. Antes da gente falar do tratamento ainda, você falou aqui que é mais fácil do jovem se envolver num vício do que o adulto. É isso mesmo? O jovem é mais suscetível, mas não que seja impossível na vida adulta um vício começar, né? É que as estatísticas estão dizendo que nesses jogos de bets e tal, a faixa etária entre 18 e 25 é a faixa etária em que mais tem gente viciada, né? Uau. Mas tem muito idoso também. Muito, né? Tem. Perdeu o sentido de vida, ele já No não próprio tem mais... cassino que a gente leva lá pra Las Vegas, né? Tem muito velhinho ali naqueles cassinos, né? Tem. Agora tem uma coisa, né? Opa, quase quebrei o negocinho aqui. O jovem, nessa idade de 18 a 25 anos, ele não tem o lobo frontal formado. É isso que eu ia dizer agora. Tem esse Então, Aí é ele- inconsequente, né? Ele não consegue antever as consequências das suas ações. Ele não consegue enxergar que ele pode acabar na lama, que ele pode perder tudo, que ele pode, sabe? Ele não consegue ver isso. Ele tá experimentando coisa nova, ele tá vendo as possibilidades. Então, às vezes, ele tem dificuldade em enxergar até onde isso vai dar. Por isso que ele se envolve mais. E outra coisa, né? Existe uma questão aí ligada à barreira de entrada, porque onde que estão hoje esses jogos? Estão aqui. celular. Acesso na Quem mão. tem mais acesso, Aham. quem tem mais facilidade com o celular. Então, olha só o que está acontecendo hoje. Você vai abrir uma conta em banco hoje, como é que você faz para abrir uma conta em banco? Você vai lá na fila, Não, no caixa, Agora é tudo no celular. você entra no aplicativo, tira uma selfie, coloca a sua carteira de motorista, abre a conta em banco. Ok, tem vários bancos digitais hoje. Você faz isso em 10 minutos. Aí você pede um cartão de crédito no banco digital. Aí você pega esse número do cartão e coloca no jogo do tigrinho ou na casa de aposta. E aí você começa a apostar um dinheiro que você nem tem, porque você acabou de receber um crédito de um banco. Ô, meu pai. Ou seja, isso é uma coisa que... Quem tem mais facilidade para fazer isso? Uma pessoa de 70 anos ou um jovem de 20? É. O jovem, né? Totalmente inconsequente, sem saber o que vai acontecer. Ele nem banca as próprias atitudes ainda, né? E tem uma coisa, porque esses jogos de azar no Brasil são ilegais, Sim. né? Lá, nos Estados Unidos, na maioria dos lugares também tem. Aí você tem as áreas onde é legalizado, né? É Las Vegas, o estado de Nevada onde está Las Vegas é legalizado. Mas você vai para outro estado vizinho já não é mais, porque os estados têm leis diferentes. Então, essas empresas de apostas, elas não são brasileiras, são paraísos fiscais. São empresas em paraísos fiscais, onde você não paga impostos, e elas vendem isso no Brasil online por um aplicativo, né? Então, assim, a casa de aposta de futebol, ela é legal no Brasil, né? Foi legal e regulamentado. Mas os jogos de azar tipo tigrinho não são. Mas as pessoas jogam por quê? Porque está aqui. Então, se você tivesse que pegar um avião, ir para Las Vegas, reservar um hotel para jogar na roleta, você teria muito menos pessoas. Agora, como você pode abrir do seu celular, e mesmo que você não tenha dinheiro, você vai no banco e abre uma conta, pega um cartão e cadastra, aí você não tem barreira nenhuma para fazer. É um problema isso, cara. Seríssimo. E é isso que acontece com o cérebro adolescente, inclusive. Porque quando a gente fala de adolescente, a gente tem ainda uma perspectiva de 15, 16 anos, mas hoje a coisa avançou muito, né? O adolescente é considerado ainda até lá 25 anos. Se estendeu muito a adolescência, não é? Eles estão mais imaturos, estão dentro da casa dos pais, então se eles não têm o dinheiro para aposta, o pai e a mãe vai dar suporte.
Então a gente também tem uma geração que mudou muito. Antigamente nós saíamos de casa muito mais cedo, tinha que vender geleia real na rua. Eu vendi pelo menos para ir pagando algumas coisinhas. Hoje em dia você não tem mais. Esses jovens estão na casa dos pais, às vezes até 30 anos de idade. Se estendeu também o tempo para casamento, então eles têm menos responsabilidade, não tem uma família para suprir. Então você percebe aspectos, inclusive, sociais, que também dão a possibilidade desse jovem ser mais inconsequente por mais tempo. E aí é que tá esse grande risco, né? Agora, você falou uma coisa que eu queria voltar rapidinho. Você falou que, mas a pessoa começa a apostar aqui e ali, depois ela pensa, não, eu posso ganhar de volta esse dinheiro, não é uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida ou morte. Com certeza. Eu estava escutando, há um tempo atrás, um relatório existe um ambulatório hoje na USP sobre o vício patológico. Médicos, psiquiatras e psicólogos que atendem pessoas com vício patológico. Então, aquilo que a gente está falando aqui, que parece assim o extremo, é o dia a dia para eles. Do cara que começou a jogar no Tigrinho, na casa de aposta, aí ele perdeu todo o salário, ele perdeu o carro, você contou, né, daquele pastor. E aí ele perdeu tudo, a esposa mandou ele parar, ele não conseguiu, ele começou a pegar dinheiro emprestado dos outros e perdeu o dinheiro dos outros também. E no final ele cometeu suicídio. Então existem esses casos de pessoas que chegam nesse nível. E existe também o caso da delinquência e da pessoa, assim, poxa, eu não tenho dinheiro para apostar, mas ela está viciada. Então, ela começa a roubar para apostar. Então, ele fala que mais ou menos 50% das pessoas viciadas em jogos que frequentam este ambulatório da USP de vício patológico, em algum momento cometeram algum tipo de crime, seja furto, roubo, para sustentar o vício. Às vezes rouba da própria família, né? Da própria família. Da mãe, do avô, da avó. Própria família. Então, isso... E tem casos, inclusive, de um homem que ele pegou se não me engano, da esposa, entrou no celular dela, fez um empréstimo em nome dela. Quando ele recebeu o empréstimo, ele transferiu para a conta dele. Depois ele ficou com culpa porque ela iria descobrir. E ele pegou um saco plástico e tentou estrangulá-la. Nossa. Meu senhor. Ela conseguiu quase um latrocínio, né? Que é o roubo seguido de morte. Ela conseguiu gritar e sair de casa e chamar ajuda e não morreu. Mas é esse nível de consequência que a gente está falando de uma aposta inocente no jogo do Flamengo contra Corinthians. É aí que está chegando a coisa. A Vanessa falou sobre esses passos que a pessoa vai dando e ela não acaba percebendo que ela já está no próximo nível. Sobre comida, por exemplo, eu estava lendo um testemunho de uma pessoa que sofreu por muitos anos com um distúrbio alimentar e hoje conseguiu equilibrar um pouco as coisas. Ela dizia que a vida dela estava toda em torno da comida. Então, assim, saía de casa de manhã, ela até ia trabalhar, mas no trabalho ela estava pensando o tempo todo, o que eu vou almoçar? E aí almoçava, e aquela quantidade gigantesca. Então ela ia e seguia a tarde dela, mas pensando, o que eu vou jantar? O que eu posso comer de um docinho aqui no meio da tarde? Então, o tempo todo a pessoa tá vidrada naquele vício. Mas esse não é o passo final ainda, né? Porque essa pessoa que eu tô descrevendo, embora ela tivesse esse distúrbio, mas ela vivia, ela trabalhava no intervalo entre a comida. Sim, é funcional. Isso. Ela é funcional. Agora, tem gente que já saiu dessa funcionalidade. Então, a pessoa, ela tá em prol do vício. E não encaixando esse vício dentro da rotina dela. Que é muito esse caminho que o Felipe contou desse amigo, aqui alguém que tentou suicídio, aqui alguém que tentou matar alguém para que essa coisa não fosse descoberta. Então, a coisa vai evoluindo de um jeito feroz. É uma bola de neve. E eu considero muito pior. Sabe por quê? Porque esses que são funcionais, eles não têm a consciência da gravidade do problema deles. Que é o primeiro passo para você conseguir começar a sair dessa questão. Eu trato, por exemplo, de uma paciente que a questão dela é a alimentação. E o que nós fomos descobrindo é que o gatilho propulsor era a culpa.
ela sentia tanta culpa que ela usava a comida como uma autossabotagem. Por isso que realmente a importância de um diagnóstico assertivo, de um acompanhamento, porque é um quebra-cabeça que você vai montando até descobrir, e por que é tão individualizado, porque cada pessoa está sofrendo por uma razão que a gente desconhece, para que você ajude essa pessoa. À medida que a gente começou a tratar a culpa, o desejo pelo alimento começou a cair, por exemplo. E aí a gente tem a mudança de comportamento. Então, esses que estão ali lidando como se fosse algo natural, eles não têm esse nível de consciência de que é um problema, de que você está utilizando algo saudável de uma forma ilícita para si mesmo, que é um crime que você está cometendo contra a sua própria natureza, e que você está se matando aos poucos. Não é um suicídio que a pessoa coloca a corda no pescoço e se mata imediatamente, mas ele está fazendo esse processo ao longo de uma vida. Então, é um problema. Esses são mais perigosos do que aqueles que vão para um caso já que você está vendo. Então, todo mundo vai socorrer. Mas e esses que são silenciosos, que estão velados, né? Pode demorar anos até que consiga se manifestar ou não, inclusive, né? Sim. Antes da gente ir para o tratamento, porque o público em casa está querendo ouvir isso também, viu, Felipe? Agora não vou mais falar, não. Você está trazendo a voz do povo aqui, que é a voz de Deus. Olha, mas antes, você pode me ajudar nisso aqui? Posso? Olha só... Revista Mente Feliz. Essa revista foi escrita pelo Dr. César Vasconcelos, trata sobre saúde mental, são vários os temas aqui, onde o Dr. César, a cada lição, vai falando de aspectos científicos, conhecimento, estudos profundos dentro da psiquiatria, dentro da psicologia e atrelado também a conteúdos bíblicos. Tem um capítulo aqui, o capítulo 5, inclusive, que é Vencendo Compulsões. Está muito próximo disso que a gente está tratando hoje aqui no Hope. E são várias coisas. Saída para ansiedade excessiva, por que a gente é tão triste, psicossomática da mente e do corpo. Eu acho que o Dr. César conseguiu colocar nessa revista aí bem aquilo que a gente estava falando, né? Um tratamento multidisciplinar. Porque ele fala de ciência, ele fala da área dele, que é a psiquiatria, ele entra um pouco na psicologia e também na área espiritual. E esse conjunto todo ajuda a levar uma pessoa a melhorar, a ficar em remissão, né? Aprendi hoje que não tem mais cura para o vício, tem remissão. Bom, e é uma linguagem, embora tenha uma profundidade de conteúdo muito grande, mas é uma linguagem bastante acessível. É uma revista incrível, viu? Na época do lançamento eu li todinha, respondi todas as questões da minha. Então, se você não tem ainda, peça a sua agora mesmo. Então, você que está vendo a gente pelo YouTube, tem o link para você clicar aí nos comentários. novotempo.com/escola bíblica, se você está ouvindo a gente numa das plataformas de áudio ou mesmo no NT Play, tá bom? novotempo.com/escola bíblica. Essa revista vai chegar na sua casa de forma completamente gratuita. Você não paga pela revista, não paga pelo envio. Os Anjos da Esperança já pagaram essa conta. Até você que perdeu o jogo no Tigrinho pode pedir, porque não paga nada por ela. Peça que vai ajudar você. E já vai te ajudar aí nessa história da compulsão. Na verdade, essa é a única aposta que tem um resultado garantido. Garantido, muito bom. Você não vai pagar e vai ter muito benefício. É verdade. Completamente. Olha aí, eu vou colocar isso na escola bíblica. Tá vendo? Já pega esse merchan. E eu quero mostrar para você aqui também a nossa jornada da saúde emocional. São muitos os temas. A Vanessa já participou. Eu lembro que a Dani participou também. Não sei se você também já participou, Luiz. Já, mas em outros anos. Outros anos, né? A gente tem essa aqui com o Dr. Edemar Lamarques, é uma palestra que ele fez, que fala justamente sobre vencendo compulsões e vícios. Todo esse material muito rico de anos aí que a gente faz as jornadas, começou na época da pandemia, está disponível lá no NT Play, ntplay.com. Ele fala muito sobre os riscos de encarar ali algumas questões que são viciantes, jogos e tudo mais, como a gente está falando. Então, dá uma entradinha lá, ntplay.com, e tenho certeza que você vai gostar bastante. Além da revista Mente Feliz, essa é a minha preferida de todas elas. Pastor Felipe... Ajudou você? Ajudou bastante. Ajudou, né? Que bom. Precisa ajudar mais ainda, vou ler de novo. Vamos então à pergunta do Felipe aqui. Como é que a gente se livra disso? O primeiro passo, já dissemos aqui, admitir. Reconhecer. Mas aí eu reconheci para onde é que eu corro. Pois é. Você sabe que o simples funciona? Às vezes a gente pensa muito no não, vai ter uma fórmula mágica. O simples funciona. Então, mudar
o tipo de atitude para alguma coisa saudável, buscar ajuda psicológica, buscar ajuda na medicina. Existem médicos especializados nisso para te dar primeiros passos. Mas assim, a gente vai trabalhar o tempo todo com substituição. Porque a nossa mente não fica com vazio. Quando a gente tira alguma coisa e não coloca nada, é muito ruim para a mente ficar nisso. Entre uma coisa que eu ganho e que eu perco, a mente sempre vai escolher um ganho. Sempre. Isso é um padrão da mente. Então, para ela, o vício é um ganho. Você precisa substituir com alguma coisa que vai ser mais saudável. Então, a troca desses hábitos pode ser, por exemplo, eu lembro que quando a gente trabalhava naquela época muito antiga, como deixar de fumar, que a Igreja Adventista fazia. Vários cursos. Vários cursos que eram fantásticos. Você era muito criança, só gente que é mais velha participava. Pregava nesse negócio. Terminava o curso, era o evangelismo com Felipe. Eu lembro que eles falavam muito sobre você bochechava um líquido ali, mas também tinha, por exemplo, você colocava no maço cenourinhas. Então, funcionava como substituições em momentos, por exemplo, que aquela pessoa tinha vontade de fumar, ela substituía por alguma coisa. Então, a gente vai trabalhar com o paciente o tempo todo substituições de hábitos ruins e situações que geram gatilho para que ele vá em busca daquele vício por eliminação. Porque tem coisas que a gente trabalha com desmame lento e tem outras que você precisa tirar imediatamente. Tipo, o aplicativo do tigrinho do meu celular tem que morrer agora. Tem Exato. que sair agora. Inclusive, às vezes, bloqueio de alguns amigos e grupos sociais que estimulam você a fazer esse tipo de escolha. Então, você vai trabalhar desmame lento para algumas coisas e desmames, bloqueios automáticos para outras. Então, é substituição. Aí você vai trabalhar o sono, a comida, a quantidade de ingestão de água, tempo ocioso que você fica, e ali é um gatilho. É um gatilho absurdo para sua mente linkar com a emoção que você está sentindo, um vazio, e você vai e busca de novo aquilo que te dá prazer no vício. Então, é o tempo todo, e eu acredito que a ajuda psicológica vai ser fundamental nisso. E medicação, muitas vezes, também. Doutor, qual médico o viciado está nos assistindo agora deveria ir primeiro? Olha... Ou depende da situação dele? Depende da situação, né? Por exemplo, se for tabaco, né, tanto um psiquiatra, mas um pneumologista pode ajudar. Então, existem médicos diferentes, né? Mas eu diria assim, o primeiro ponto fundamental é você reconhecer que você tem um problema, ouvir as pessoas que estão à sua volta. Se está todo mundo falando que aquilo é um problema, se a sua esposa está falando que vai separar de você se você não parar com esse comportamento, se o seu médico falou que você vai morrer de doença XYZ se você não parar com aquele comportamento, a gente tem que primeiro parar e ouvir as pessoas, porque a principal característica de todo dependente, seja em que for, é a negação. Eu não sou viciado. Não, eu uso porque eu gosto, eu bebo porque eu gosto. Eu paro quando eu quiser. Eu paro quando eu quiser. Eu fumo porque me relaxa. Eu jogo para passar o tempo. Só que a pessoa, quando tenta depois parar, ela vê que não consegue. Então, já não é mais um passatempo, é uma dependência. Então, a primeira coisa é o reconhecer. O que já não é tão simples assim como você está dizendo. É o mais importante. E o mais difícil, por incrível que pareça. É o mais difícil. Por isso que eu queria me demorar um pouco mais nisso, porque nada das outras coisas funciona se a pessoa não reconhece que ela tem um problema. Claro. Né? Se você olhar os 12 passos, assim, entre tudo que mais funciona no mundo hoje para adicção, o programa de maior sucesso é os programas de grupos de apoio no estilo do Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e tal. A doutora Ana fala isso lá da Nação Dopamina. É o melhor método do Alcoólicos Anônimos. E tem tudo a ver com a sua área, a área da teologia. Por quê? Como é que ele começa? Né? Os primeiros passos, né? Você... Em primeiro lugar, eu reconheço que eu perdi o controle sobre a minha vida, sobre aquela situação. Não tenho mais controle. Bom, já que eu não tenho mais controle, eu vim agora acreditar que um poder superior a mim, ou seja, algo fora de mim, pode me ajudar a vencer isso. E o terceiro passo, eu decido voluntariamente entregar a minha vida a esse poder superior. Então, o AA funciona por quê? Porque a pessoa reconhece que ela não consegue sozinha e que ela precisa convidar Deus ou o poder superior, na forma como ela entende, a participar desse processo. Então, a gente tem os jogadores anônimos hoje.
para quem joga, tem os narcóticos anônimos, tem o alcoólicos anônimos, a gente tem vários desses grupos, tem pessoas que têm compulsão alimentar, tem grupo para elas. Para né? pornografia também tem Eu li já. no livro que Muito tem bom. grupos semelhantes ao AA para quem é viciado em pornografia Sim. também. Sim, em tudo, né? Então, por que é interessante? Porque isso é gratuito. Uhum. São semelhantes, passam pela mesma São coisa. grupos anônimos. Lá você vai falar daquilo que está acontecendo com você. O que é falado ali não pode sair dali. As pessoas têm Um código de ética, né? um contrato assim de confidencialidade, que ninguém vai revelar o seu nome. Sabia que fulano de tal está frequentando meu grupo? Não, isso não acontece, né? Então é um lugar seguro para você poder conversar com pessoas que estão passando pela mesma situação. Acho que isso é fundamental encontrar. Agora, tem tratamento médico? Tem. Então, se é o alcoolismo, existem tratamentos que ajudam. Se é o tabagismo, tem remédio, tem adesivos de nicotina, tem chiclete, tem goma de mascar, tem balinha, tem uma série de recursos para isso, não é? E tem terapia, né? E existem terapias específicas para adicções. Então, por exemplo, a pessoa que entra no aplicativo lá do Tigrinho 50 vezes por dia para postar, né? Então, existem terapias também que vão ajudando a pessoa a desensibilizar aquele cérebro que está o tempo todo dependendo daquilo. E ele vai aos pouquinhos, então, fazendo menos, e depois ela vai substituindo por outras coisas até ela conseguir parar completamente, né? Então, existem vários recursos, mas nada disso funciona. Você pode passar com o melhor psicólogo do mundo, o melhor psiquiatra Tem que admitir do mundo, que o melhor remédio do mundo. Aí, nem Deus pode resolver o nosso problema se a gente não reconhece a nossa necessidade. É isso mesmo. Vamos brincar de vida e saúde aqui? Teru, desculpa. O exercício físico, eu imagino que ele seja uma excelente ajuda para quem está tentando deixar algum vício, né? Sim, sim. Porque o exercício, ele vai gerar, a gente estava falando das endorfinas, né? Ele vai gerar substâncias que causam bem-estar. E quando a pessoa tem uma dependência, ela repete aquele hábito, aquele vício, pelo prazer que ela sente naquilo. Então, ela precisa encontrar outras fontes de prazer. Tá? Isso a gente estava falando antes de comida, né? Tem muita gente que tem a compulsão alimentar porque ela fez da comida a sua única fonte de prazer. Ela não tem outra. Então, a comida, ela sempre está buscando pelo prazer. O exercício pode se tornar essa fonte de prazer. Porque quando você se exercita, você libera a serotonina, você libera endorfinas, você pode ter prazer, né? Tanto é que tem pessoas que, entre aspas, ficam viciados em exercício. Sim. Elas sentem falta quando não fazem. Não, acontece uma coisa interessante. Posso dar meu testemunho, não? Pode. Meu testemunho aqui. Medo, mas pode. Não, é assim, porque eu não gosto de academia. Odeio academia. Somos dois. Mas já estou indo para academia. Eu estava contando no meu aplicativo lá, já tem 110 treinos. Não somos dois, infelizmente. Pois é. E alguém me diz assim, vai, porque você, depois de algum tempo, você gosta. Eu não sei quanto tempo é esse, né? Porque eu já estou com 130 E ainda treinos, não. eu não gosto ainda. Mas o doutor estava falando aí, eu já sinto falta de, assim... O efeito do exercício. eu vou de domingo a sexta. Então, no sábado, que é o dia que eu não vou, eu sinto falta do exercício físico. Ou, sei lá, estou viajando algum dia da semana, não consegui ir, eu sinto falta do exercício. Então, eu nem... Gente, não me sigam nesse negócio. Eu nem gosto da academia. Não gostei ainda, mas vou porque o meu corpo já está... Isso, é o que causa no corpo. É isso mesmo. Você gosta de esportes? Eu fiquei sabendo disso aqui, Vanessa. Uma coisa meio radical, assim. Eita. É verdade? Então, assim, eu não sou também aquela que gosta da academia, mas eu gosto de alguns esportes radicais. Ela é mãe, já é um esporte radical. É um esporte radical, Altíssimo gente. E aí, dois meninos, é radical. Radical. Mas o que você gosta de fazer, assim, de radical? Trilhas, raft, descer nas corredeiras. Olha aí. Olha tem umas ela! coisas, que eu acho legal, mas é o tipo da coisa que a gente nunca faz. Então, pra ser sincero, você não faz isso sempre, você faz isso de vez em quando, né? Aí quando então, faz é muito legal. bike, eu acho legal pra exercícios mais comuns, bike, mas eu acho assim também, numa certa idade, a gente não faz mais o que gosta.
Tem Você que faz fazer. porque você tem que fazer, Foi o que me exato. disseram, ó, passou dos É 40, tem que ir pra academia. Eu disse, tá bom. É, porque a gente vai Faz o que perdendo faz. massa magra muito, né? Não, Depois na dos água. 40. Você tomou água, mas Já foi. embora. É um caos. E sabe que geralmente as coisas que a gente mais precisa são as que a gente menos quer fazer. Exato. Chega, tá falando comigo. Ele, olha Ele nos olhou no olhos do- seu, ele olhou no seu olho aí, eu vi. Por isso que é coisa da disciplina, né? Você falou da Dani, eu gosto muito da disciplina. Pra mim, aquela rotina de ter aquilo todos os dias é muito importante. Se não tiver rotina, eu não consigo executar. Então, a rotina me ajuda muito. Mas tem uma outra coisa no exercício que é importante, não é só a sensação de bem-estar e tal, é o efeito que ele tem no cérebro. Porque o exercício aumenta a circulação de sangue no cérebro e ele aumenta a quantidade de sinapses, né, de conexões. Então, quando a gente se exercita, a gente produz uma substância chamada BDNF. É um fator de crescimento que estimula a formação de novos neurônios. Tem estudos que mostram que uma pessoa, se você pegar assim, ó, um grupo de 100 pessoas sedentárias, não fazem exercício, e metade começa a fazer exercício e a outra metade continua sedentária. Se você avaliar essas pessoas um ano depois, as que não fazem exercício, né, e continuaram sedentárias, o cérebro delas encolhe de tamanho. Eles conseguem medir isso, o peso do cérebro nos exames. As que não fazem exercício e começaram a se exercitar, o cérebro aumenta de peso. Uau, olha isso. Legal, né? Que você fabrica novos neurônios. Uhum. E Vamos isso- pesar o nosso? Pesar o nosso. Só porque foi 110 vezes aí. E o que acontece? Isso faz com que você tome melhores decisões. Uhum. Então, por exemplo, existem estudos de executivos de empresas que aqueles que se exercitam tomam melhores decisões em comparação com aqueles que não se exercitam. Então, hoje, antigamente, né, tinha aquela ideia do cara empresário, estressado, fumando, bebendo uísque todo dia e tal. Qual é o perfil hoje do CEO das empresas? Um atleta, malhado. É, Um atleta de alta Atleta. performance. O cara pedala 150 quilômetros, corre maratona, faz triatlon, né? Tá. Associado à força, né? Sarado. Capacidade de... E ele vai para reunião em jejum. Uhum. Ele se exercita de manhã cedo, porque ele quer oxigenar o cérebro. Ele pula a refeição, ele vai em jejum para a reunião para ter mente clara. Então, olha como mudou, né? Porque hoje a neurociência fala que se você está bebendo água, dormindo bem, se alimentando bem, se exercitando, o seu cérebro funciona melhor. E aí você toma melhores decisões e você, inclusive, tem mais fibra, né? Força moral para você vencer hábitos que são destrutivos. Agora, pensando no viciado, então, passar a fazer atividade física faz todo sentido, né? Total, Porque total. ele precisa tomar decisões sérias na vida dele e talvez o cérebro dele não esteja preparado para isso, né? Então, a atividade Exatamente. física vai ajudar. Não só atividade física, né? Você falou aí também de uma boa alimentação, de um corpo saudável e tal. Então, brincando de vida e saúde, não só atividade física, mas também começar a se alimentar melhor. Total. Os 8 É o remédios, combo né? completo. Total. né? Tem uma coisa que eu acho que é bem importante a gente falar no tratamento, que é você fazer um plano para evitar as recaídas e você tentar remover ao máximo que você pode os estímulos ou os gatilhos. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que fuma. E eu pergunto, em que contextos você fuma? Eu fumo depois da refeição, eu fumo quando eu chego em casa do trabalho, eu fumo depois do almoço com um colega que a gente vai lá e fuma e fica conversando. Então, quando você entende os gatilhos e você consegue eliminar esses gatilhos, você tem mais chance. Então, por exemplo, depois do almoço, vem aquela fissura para fumar. O que eu posso fazer que não seja o cigarro? É a substituição. Eu vou tomar água, eu vou Caminhar. ligar para alguém, eu vou caminhar, eu vou tomar banho, não sei, vou fazer alguma coisa para... Porque, assim, para o cigarro, a fissura dura 5 minutos. É escapar naqueles primeiros 5 minutos. É 5 E minutos. eu diria que qualquer tentação dura cerca de 5 minutos. Se você vencer esses 5 minutos, ela cede. Daqui a pouco ela pode vir de novo. Daqui meia hora, 1 hora, ela pode vir de novo, né? Mas esse momento ali é o momento crucial. Por que as pessoas estão tendo tanto problema com as bets e com o tigrinho, por exemplo, né? O cassino online? Porque ele está aqui, ó.
À disposição. Muito fácil, né? É muito fácil. Como é que você vai fazer? Vai tirar o celular da pessoa? Quem vive hoje tem um celular. Então ele está aqui no celular. Você pode jogar isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, viajando para qualquer lugar do mundo. Então, por isso que está mais difícil, né? E por isso que as pessoas estão viciando tão rápido. Porque esse é um dos princípios de qualquer tratamento para dependência. Você tentar identificar os gatilhos e remover o máximo que você puder. Sobre essa questão dos jogos, inclusive, esse vício bem específico que a gente falou bastante aqui, a Bíblia fala alguma coisa sobre ser pecado, jogo de azar e essas coisas? A Bíblia não tem essa expressão jogo de azar, mas ela diz como o homem deve ganhar o seu sustento. E lá já no Gênesis, Deus estabeleceu que do suor do seu rosto você deve comer. Então esse é o princípio geral do que a Bíblia fala sobre como você deve ganhar o seu dinheiro. Então, dentro desse princípio, a gente tira várias coisas, dentre elas os jogos de azar, né? Porque você não está trabalhando nada, aliás, você está fazendo o que seria o contrário do trabalho, né? Você está em ociosidade e você está tentando ganhar dinheiro com aquilo, ganhar a vida com aquilo. E como o doutor disse, né? Só quem ganha a vida com jogos de azar é o dono da casa de apostas, né? Porque os apostadores só se dão mal, né? E tem outro princípio que eu acho que também se aplica, que é o da mordomia, né? O dinheiro que eu tenho pela Bíblia, ele pertence a Deus, ele não é meu, né? Porque Deus é o dono da prata e do ouro, eu sou um mero administrador. Então, como é que eu estou usando esse recurso? Para alimentar minha família? Para ajudar uma pessoa que está precisando? Ou esse dinheiro está indo pelo ralo numa aposta que, com certeza absoluta, nunca vai me enriquecer? Acho que isso que as pessoas têm que entender. Que, por exemplo, né, só para usar como exemplo, sabe aqueles jogos de cassino lá que tem aquelas... Você aperta o botão, tem que alinhar 3 coisinhas ali? Sim. Aqueles que a gente 3 vê, imagens assim. 3 imagenzinhas ali. Geralmente são 4 imagens que tem ali, tá? Então, a chance, vamos supor, tem maçã, uva, pera e banana, né? A chance de cada uma é 1/4. Só que são 3. Então, é 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Dá quanto, Felipe? Não, aí já quando ele falou 1/4, eu já me desconectei aqui. Então, se você multiplicar, a chance de você ganhar é 1 em 64. Né? 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Ou seja, para cada vez que você aperta lá, você tem uma chance de ganhar e 63 de perder. Uau. E as pessoas, quando elas começam a jogar, elas não têm essa consciência. Não. Então, e aí entra no princípio. Se você entra numa coisa já sabendo que você vai perder, isso não é um bom uso do seu recurso. E aí você não está sendo um mordomo do que Deus te deu, né? É verdade. E falando sobre 8 remédios e toda essa questão de saúde, um dos 8 remédios é o domínio próprio, né? A gente precisa conseguir dominar os nossos desejos, mas é muito complexo também. Esses dias eu vi um meme, a pessoa falando assim: Deus, eu vou tentar mais 3 meses esse negócio de livre-arbítrio. Se eu não conseguir, aí eu peço que o senhor me tome essa história. Mas veja, a questão do domínio próprio, ela é um fruto do Espírito, né? Gálatas capítulo 5. Então, é uma coisa, ele é um círculo, assim, que vai enredando a pessoa. E não tem dúvida de que o inimigo de Deus está envolvido nesse negócio todo. Porque, veja, se você bloqueia o cérebro com esses vícios, seja um vício alimentar, pornografia ou diabetes, qualquer coisa, a possibilidade do Espírito Santo agir na sua mente diminui sensivelmente. E se o Espírito Santo não age na nossa vida, uma coisa que a gente não tem é domínio próprio. Então, olha, o Espírito Santo não age, eu não tenho domínio próprio, sem domínio próprio me afundo mais no vício e eu tenho menos possibilidade de ouvir o Espírito Santo. Gente, isso para reverter, é por isso que a gente falou aqui desde o começo, não entra nesse negócio, porque para sair é um negócio muito difícil, né? Mas o domínio próprio só vem se o Espírito agir na nossa vida. Mas é por isso que o programa do lado dos Alcoólicos Anônimos funciona. Porque a pessoa reconhece que perdeu o controle e busca um poder superior. Então ela convida a Deus para a vida dela, né? Mas o que você está falando, eu acho que tem... As pessoas, especialmente a nossa audiência, se é uma audiência mais cristã, precisa entender que existe uma guerra entre o bem e o mal sendo travada aí. Porque se o domínio próprio é um fruto do Espírito, o livre-arbítrio, um dom de Deus, né, que Ele deu a cada um de nós, e você tem agora mecanismos que foram
planejados para roubar o seu livre-arbítrio e torná-lo dependente, existe uma inteligência por trás para tirar a nossa liberdade. E esse dinheiro que poderia estar sendo usado para a causa de Deus e para ajudar e fazer tantas coisas, né? Por exemplo, imagina que os Anjos da Esperança começam a pegar o dinheiro que eles doam para a TV Novo Tempo e apostar nas casas de apostas. Olha o impacto que isso tem social. Então, quando essas pessoas que foram criar esses jogos planejaram tudo isso, elas foram motivadas pelo Espírito Santo? Não, de jeito nenhum. Imagina. Veja, quando Deus nos criou, o grande propósito de Deus para a humanidade era revelar a imagem dele nas pessoas. Ainda no mundo sem pecado, diz lá que Deus criou o homem e a mulher à imagem dele. Você vai em Gênesis 5, ele chama de Adão e Eva como sendo o homem, o ser humano, né? A junção dos dois. E os vícios, a primeira coisa que eles fazem é ofuscar, tornar defeituosa ou, às vezes, retirar completamente a imagem de Deus dos seres humanos. Porque o ser humano passa a ser um animal. Ele vai ser guiado só pelos seus instintos e ele não tem mais controle sobre nada. Então, há sim uma questão espiritual que está acima de qualquer coisa, porque os vícios tiram a imagem de Deus dos seres humanos e isso é exatamente aquilo que o inimigo de Deus quer. Veja, Satanás ele já percebeu há muito tempo que ele não consegue nada contra Deus. Nada. Desde a guerra no céu, lá em Apocalipse 12, que ele disse, com Deus eu não consigo nada não, mas eu consigo com os filhos dele. E quem é pai aqui sabe, dói mais quando mexem com nossos filhos do que quando mexem com a gente. Então, o grande objetivo de Satanás é tirar a imagem do pai nos filhos. E ele faz isso com diversos estratagemas, inclusive com os vícios, né? Olha, acho que foi um grande compêndio assim, de informações que a gente teve. Aprendemos que não é simples o fato da gente admitir que a gente tem um vício, mas é o passo mais importante. A partir daí, dependendo do que for a situação, é buscar essa ajuda especializada ali naquela situação. A gente vive muitos diferentes vícios, até por uma característica cada vez mais comum dos nossos tempos, atrelado com esse universo digital, de escapar da nossa realidade, né? Fugir do que está acontecendo na nossa vida e ficar ali navegando uma outra realidade completamente paralela e, com certeza, só ir colocando endorfina dentro da gente, né? Só colocando esse neurotransmissor que dá tanto prazer com pouquíssimo esforço. Então, inclusive uma dopamina, falei serotonina, né? Dopamina que tem uma qualidade cada vez mais inferior, justamente por isso, porque a gente não se esforça para mais nada. E o vício está muito ligado a essa liberação também de dopamina, né? Ao nosso sistema de prazer. Então, espero que tenha sido útil e acho que realmente foi, porque a gente conseguiu trazer muito conteúdo aqui. Se você estava pensando em entrar numa história dessa, eu tenho certeza que depois desse episódio você vai sair correndo disso, né? Então, quero agradecer muito a vocês por terem vindo. Tem presente pro Luiz, né? Que é o estreante aqui. Volte, é para você voltar mais vezes, viu, Luiz? Tem uma sacolinha aí para você. Muito obrigado. Eu posso ser sempre estreante. Pode, né? Muito obrigado. Obrigado, Vanessa. Foi muito bom ter você mais uma vez com a gente. Muito obrigada eu, amigo. Tô sempre aqui. Por favor. Fala que foi muito bom me ter. Foi ótimo, Felipe, ter você aqui com a gente. Viu? Deus abençoe você. Deus abençoe. Valeu. Volte mais vezes, Tá mas não tanto. vamos ir dosando isso, né? Obrigado a você que ficou com a gente até agora. Espero que você realmente tenha gostado e tenha feito diferença na sua vida. Semana que vem a gente tá de volta. Até lá. Tchau, Valeu. tchau.